Olá pessoal, sejam bem-vindos à aula de número 9, onde a gente vai tratar da camada de redes. Tá? Estamos agora na terceira camada, começamos com a camada de aplicação, depois descemos para a camada de transporte e hoje então a gente vai falar da terceira camada, que seria a camada de rede, tá? Dentro da pilha de camadas, tá? Dentro da pilha de camadas da internet. Tá? Então, a gente abordou na aula passada o controle de congestionamento, tá? O controle de congestionamento que é implementado na internet, a gente falou o que seria o controle de congestionamento e o controle de congestionamento que foi implementado na internet. Tá? Lembrando que o controle de congestionamento é um controle que tem mais a ver, tá, com o núcleo da rede, como a gente viu. Né? Então tem a torneirinha ali e o balde. Tá? O balde seria o buffer e a torneira ali, o cano ao longo da torneira, então seria o quê? Seria o núcleo da rede. Quando existe um congestionamento no núcleo da rede, esse controle ela deve então entrar em operação. Tá? Na verdade ele está em operação, mas nesse momento ele tem que tomar medidas para que a rajada de pacotes possa ser diminuída ou possa ser aumentada. Tá? Então, na aula de hoje, a gente vai descer mais uma camada, a gente vai entrar na camada de rede, que, na verdade, seria a comunicação, essa camada provê a comunicação, tá, entre o quê? Entre dois hospedeiros, tá? Entre um computador remetente, e o computador destinatário. Tá? Essa é a função da camada de rede. Na camada de transporte, como a gente viu, tá, existem nesse hospedeiro remetente e no hospedeiro destinatário existem o quê? Existem vários processos. Então, quem é que vai fazer a comunicação fim a fim com esses processos com outro processo que se encontra no hospedeiro destinatário? A camada de transporte. Transporte, comunicação, processo a processo. Por que é um processo? Um programa que se encontra em execução. Camada de rede, comunicação lógica entre quem? Entre os dois hospedeiros. Então, repetindo, transporte, processo, comunicação. Rede, comunicação, hospedeiro. Só isso, gente. Tá? Bom, além disso, a gente vai falar sobre o roteamento nessa camada e nessa camada em particular, a gente tem, então, o equipamento-chave, que seria o roteador. Tá? E vamos também falar sobre o endereçamento, uma vez que a camada de rede, ela define os padrões de endereçamento. Tá? Os padrões de endereçamento postal, por exemplo, funcionam o nome da rua, o número, um complemento, o CEP, o estado, a cidade e o estado. Né? Então, existe esse padrão de endereçamento. Da mesma forma, existe também um padrão de endereçamento aqui na camada de rede. De novo, por que a gente está falando de endereçamento? Porque a gente vai ter que endereçar um hospedeiro remetente para o hospedeiro destinatário. A gente precisa ter um nome do que seria esse nome para o emissor e do destinatário. Os computadores possuem o quê? Possuem um endereço IP, já adiantando. Esse endereço IP seria o quê? Seria a forma de realizar, então, o endereçamento. Muito bem, lembrando também que a camada de rede, tá, ela é implementada tanto nos hospedeiros finais, assim como nos roteadores. Tá? Lembrando, isso é muito importante. Tá? Então, ela é implementada tanto nos hospedeiros finais, assim como nos roteadores. Lembrando que nos hospedeiros finais existe, então, uma maior complexidade. Por quê? Porque existe uma maior quantidade de camadas, vamos dizer assim, de camadas, na parte da borda da rede. No núcleo da rede, menor quantidade de camadas. Tá? Vocês estão vendo, então, aqui no roteador que a gente tem uma menor quantidade de camadas. Cada camada, tá? Vamos falar numa linguagem mais simples para vocês entenderem, tá? Pode ser tratada, por exemplo, como um módulo. Então, módulo da rede, de enlace, módulo físico. Né? Tá? A gente trata isso, o quê? Trata isso de forma modularizada, como a gente viu, então, aí nas primeiras aulas. Tá? Então, a camada de rede, ela é implementada tanto na borda da rede, assim como no núcleo da rede. Tá? Nos roteadores, assim como nos hospedeiros. Tá? Existe uma função
na camada de rede, que são dois. Tá? Então, o roteador possui dois, por assim dizer, tá? O roteador, a camada de rede possui duas funções, né? Que seria o papel da camada de rede, que seria transportar pacotes do remetente para o destinatário, e existem duas funções que são, essencialmente, por assim dizer, desempenhados pelo roteador. Quais são essas duas funções? O repasse e o roteamento. Tá? Essencialmente são essas duas funções chaves que ela executa, e dentro dessas duas funções chaves, então, existe um desmembramento de subfunções. Tá? Então, o que seria o repasse? O repasse é assim, o roteador, atrás do roteador, você tem o quê? Você tem vários, né? Você tem várias saídas aqui, né? Saídas. Então, um cabo entra por aqui, existe um outro computador que é conectado nesse cabo. Então, ela tem que, o repasse seria que processo? Seria o processo para você conectar, transportar um pacote de uma saída para uma outra saída. Esse seria o papel do repasse. Então, o papel do pacote, o pacote do enlace de entrada, ela tem que ser encaminhada, né, repassada, tá, para quem? Para o enlace, então, de saída. Essa é a função-chave, então, do que a gente chama de repasse. Tá? E existem várias formas de fazer esse repasse, tá, como a gente vai ver. A segunda função é a função do roteamento. A função do roteamento é determinar o quê? Determinar a rota, o caminho que ela deve ser percorrida. Tá? Então, quando eu venho para São Paulo, existem várias rotas que eu tenho que tomar para chegar aqui na cidade. Então, existe o remetente aqui, existe o destinatário. Né? O destino seria São Paulo. Existem várias rotas alternativas. Posso pegar uma rodovia A, rodovia B ou uma rodovia C. Então, como é que é feito esse, vamos dizer assim, esse roteamento? Né? Para onde é que eu roteio, né, o meu carro? Eu vou rotear de acordo com o quê? De acordo com a velocidade vamos dizer, de uma rodovia, assim como com o nível de congestionamento. Tá? Velocidade, o nível de congestionamento, assim como o quê? Como a distância que eu tenho que percorrer. Então, quem vai fazer esse tipo de decisão, essa decisão de rotear, é o quê? É o papel do roteamento, que é também desempenhado, tá, pelas tabelas de roteamento e pelo próprio roteador. Então, é determinar a rota a ser encaminhada, e para isso, como eu disse para vocês, existem o quê? Existem tabelas de roteamento e os algoritmos de roteamento para o quê? Para calcular qual é a menor rota, né? Pela quilometragem, pela quantidade de faixas, pelo nível de congestionamento. Como é que seria o critério? Esse critério, então, é o que? É definido pelos algoritmos, então, de roteamento. Tá? Bom, esse algoritmo, então, de roteamento do qual eu citei para vocês, né, ela vai o quê? Ela vai fazer a manutenção na tabela de repasse. E essa tabela de repasse é indicar para que porta, né, um determinado pacote que tem um determinado cabeçalho, ela vai seguir. Esse cabeçalho funciona como se fosse um CEP. Né? Então, eu sei que, vamos dizer assim, o estado de São Paulo, o CEP normalmente começa com o número 1. São Carlos, né? Então começa com 1, 3, 5, alguma coisa e por aí vai. Tá? Então, se tiver esse cabeçalho aqui, tá? O CEP tiver esse cabeçalho, segue o quê? Segue a rota para a cidade de São Carlos. Da mesma forma, na computação e particularmente na internet, a gente tem o quê? A gente tem um endereço IP. Então, 213, 107, 169, tá? 190 e assim por diante. Tá? São 4 octetos, né? 170, por exemplo, aqui. Né? Então, se tiver o quê? Se tiver um cabeçalho como esse aqui, ela deve seguir o quê? Ela deve seguir essa rota, né? Essa rota 2, que vai para um outro roteador e assim por diante. Vai para esse roteador aqui, repassado por esse roteador e repassado para um outro roteador que segue o quê? Que segue o rumo para o destinatário desse 10100. Caso aqui seria a saída, enlace de saída 3, que segue por esse caminho até chegar no seu destinatário. Tá? Então, existem esses dois elementos chaves aqui entre o repasse e os algoritmos, então, de roteamento. Tá?
Bom, além disso, existe o quê? Existem os modelos, né? Modelos de serviço de rede. Esse modelo de serviço de rede define o quê? Define os padrões, né? Define a entrega, se ela é garantida ou não garantida, tá? Com atraso limitado, define também a entrega de pacotes, se vai ser em ordem ou não vai ser em ordem. Também define uma variável que a gente fala muito, que seria o jitter, né? Jitter seria essa variação de atrasos, né? Então, quanto maior a variação de atrasos, pior seria para quem? Pior seria para uma aplicação de multimídia. Então, a gente tem que calcular o quê? Tem que calcular essa variação de atrasos entre um pacote 1 e o seu pacote 2 subsequente. Assim como a largura de banda que é mínima, né? A largura mínima garantida, para que eu possa saber quantos, por exemplo, se for numa rodovia, quantas faixas eu teria minimamente para eu seguir para a cidade de São Paulo. Tá? Então aqui a gente tem uma largura de banda mínima que o roteador me garante, de forma que eu possa trafegar um determinado pacote. Assim como o serviço de segurança é bastante importante, a gente falou aí, segurança aí de confiabilidade, de prover a integridade dos dados, né? Assim como a autenticação, né? Como a gente já viu em aulas anteriores. Né? Bom, existe dentro desse modelo de serviço de rede, tá? Existem serviços de redes existem serviços para algumas redes tais como a rede TCP/IP e uma rede aqui ATM. Tá? A gente vai falar rapidamente da internet, tá? E do serviço que é provido no nível da internet. Então, no serviço provido para a internet, a gente tem um serviço chamado Melhor Esforço. Tá? Então, eles fazem um esforço possível para que o pacote possa chegar no destinatário quanto antes. Tá? Mas não existe nenhuma garantia de banda, assim como não existe garantia contra perda. Então, se ela não tem essa garantia contra perda no nível de rede, ela tem que prover isso numa camada superior, que seria a camada, então, de transporte. Tá? Não existe nenhuma ordem de pacotes, assim como ela não tem temporização e nenhuma indicação aí de congestionamento. Tá? Então, vocês viram que o congestionamento, o controle de congestionamento na internet, ela é provida por quem? Provida pelo controle de congestionamento do próprio TCP. Agora vamos voltar para o ATM. Né? O ATM, os pacotes são normalmente né, de tamanho fixo. Esse pacote de tamanho fixo é assim deixado para que os pacotes possam trafegar com uma velocidade constante. Então a gente tem aqui, né, o primeiro, que seria o quê? O primeiro serviço que seria constant bitrate. Né? Então esse constant bitrate seria o quê? Seria uma taxa constante de bits. Tá? Quanto mais constante é a taxa de transmissão, o bitrate, né, melhor é para quem? Para as aplicações de multimídia. E hoje em dia, pessoal, se vocês forem ver no smartphone, no computador, o que vocês acessam mais? Vocês acessam o WhatsApp, vocês acessam o YouTube. E essas aplicações, elas demandam o quê? Demandam um constant bitrate, tá? Aplicações de multimídia. Quanto mais constante, melhor. Não adianta eu ter uma largura de banda alta se o vídeo está sendo transmitido ao vivo, tá? Uma telefonia IP está sendo transmitida ao vivo e ela necessita apenas de uma taxa constante. Não adianta ter uma largura grande. Não vai usar essa largura. Então não adianta. Assim como se eu tiver uma largura pequena de banda, isso vai ser prejudicial para a aplicação de multimídia. Vai ter que descartar alguns pacotes. Então ela tem dois serviços. Né? Tem um serviço aqui do Constant Bitrate, que é bastante, vamos dizer assim, adequado para as aplicações de multimídia. E existe o Available Bitrate. Esse Available Bitrate, tá, funciona parecido com o quê? Parecido com esse melhor esforço da internet. Tá? Ela tem uma mínima garantida, não existe garantia contra perda e nenhuma ordenação, assim como não existe o quê? Não existe temporização. Né? Ela não é mantida essa temporização. Porém, existe o quê? Porém, existe uma indicação de congestionamento que é provido por quem? Provido pelo ATM-ABR. Tá? Então, diferentemente do que? Diferentemente dos modelos de serviço para a internet.
Bom, além disso, a gente tem o quê? A gente tem dois, né, tipos de rede, né? O tipo de rede de circuitos virtuais, como a gente já viu, né? Os circuitos virtuais é um serviço com conexão, ou seja, existe o quê? Existe uma ligação de telefone, como se fosse assim, eu ligo antes, tá? Verifico se ela pode me atender, para realizar o quê? Antes de realizar a transmissão de pacotes. Então, isso aqui, esse serviço com conexão, é o serviço com conexão, tá? Na camada de rede. Então, a gente tem uma rede de circuitos virtuais, que seriam um serviço com conexão, e existem 3 itens nesses circuitos virtuais. Um caminho, tá? Um caminho para ser percorrido, um número de circuitos virtuais, ou seja, a identificação, né? Os ID dos circuitos virtuais. E o terceiro elemento, que seria o quê? Que seriam os registros na tabela de repasse em cada o quê? Em cada roteador ao longo do caminho onde ela vai percorrer. Então, cada um desses IDs são registrados, então, nessas tabelas de repasse. Tá? Bom, e os circuitos virtuais, tá? Serviços de conexão, elas têm 3 fases. Tá? A fase de estabelecimento de um circuito virtual, que é nesse passo 1 aqui, né? Segunda, a transferência de dados e, finalmente, o encerramento do quê? Encerramento do próprio circuito virtual. Então, vocês estão vendo aqui que a gente tem o quê? Que a gente tem um conjunto de passos, quando é com conexão, isso aqui é com conexão, parecido com uma ligação de telefone. A gente liga para o destinatário com quem a gente quer falar, estabelece, então, a conexão, começa a falar, né? Blá, 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 né? E depois o que eu faço? Eu dou um tchau e encerro, então, o quê? O circuito virtual. A mesma coisa ocorre aqui nesse conjunto, então, de passos. Então, inicia a chamada chegando, né? Aí, terceiro, chamada é aceita. Alô, você pode conversar? Posso. 4, chamada conectada. 5, começo do fluxo de dados, os dados são fluidos. E sexto, o recebimento, então, desses dados. Bom, aí tem um segundo tipo. O segundo tipo é um serviço o quê? Um serviço sem conexão. Então, não há estabelecimento de quê? Não há estabelecimento de nenhuma conexão antes de enviar um pacote. Tá? Nesse cenário aqui, o remetente apenas informa o endereço de destino, tá? Envia o pacote para dentro de rede e ela tem que o quê? Ela tem que seguir a rota que é melhor e que se encontra, as rotas melhores se encontram o quê? Se encontram informadas na tabela de roteamento, na tabela de repasse do próprio roteador. É como se fosse assim, como se fosse um Google Maps. O Google Maps tem o quê? Tem a parte vermelha, né? Rota vermelha, rota azul e a rota laranja. Então ela tem que me informar qual das rotas é a rota azul. Então nessa primeira aqui, ó, o destinatário aqui é o mesmo. Porém, ela seguiu o quê? Ela seguiu 2 rotas diferentes, 3 rotas diferentes. Tá? Por quê? Porque depende do congestionamento. São o quê? São rotas, pacotes discretos, né, que circulam pelas melhores rotas possíveis naquele ponto, naquele momento, para que o pacote, então, possa alcançar o destino com o menor tempo possível, com o melhor esforço possível. Tá? Então, na rede datagrama, né, em cada roteador, ele usa o endereço de pacote para repassar, o roteador transmite o pacote para uma saída, dependendo da tabela de repasse, que está informado na tabela de repasse, e não existe o quê? Não existe controle no núcleo da rede. Tá? O controle é realizado, então, pelos roteadores aí, né? Pelos roteadores, e o que eu quero dizer aqui é que não existe nenhuma conexão estabelecida entre quem? Entre o destinatário, entre os 2 hospedeiros, um remetente e o outro destinatário. Tá? Nos circuitos virtuais há o controle antes que uma conexão é criada, né? Então é estabelecida uma conexão e existe o quê? Existe um controle formal, então, no núcleo da rede. Tá? Assim, evitando o quê? Evitando o congestionamento dentro da rede. Congestionamento, eu te falo aqui no núcleo da rede, uma vez que ela tem mais a ver com o núcleo da rede. Tá?
Bom, o que tem dentro do roteador, né? O roteador, na realidade, é um computador, e esse computador, ela possui o quê? Possui basicamente 3 elementos. Tá? São as portas de entrada, tá? A gente pode dividir ela em 3 elementos, né? O elemento aqui de comutação, tá? Assim como o quê? Assim como a porta de saída. 3 elementos chaves que possui, os 3 elementos chaves, tá? Que são partes do quê? Que são parte do roteador. Tá? Então, a porta de entrada, por onde os pacotes adentram no roteador. Existe um elemento de computação onde cada pacote ela é processada. E a porta de saída para quê? Ela possui várias portas de saída porque existe o quê? Como eu falei para vocês, um roteador ela tem o quê? Ela tem várias, né? Várias portas de saída. Tá? Ela precisa ser encaminhada, entra por uma porta e sai por outra porta. Então, ela precisa ser encaminhada para cada uma dessas saídas. Né? Bom, vamos falar aqui, então, de cada um desses itens, da porta de entrada, do elemento de computação, tá? E do elemento, então, de saída. Primeiramente, a porta de entrada. A porta de entrada, então, a gente tem a terminação de linha, o processamento do pacote. Dentro desse processamento, a gente faz o desencapsulamento. O que seria isso? Seria tirar um pacote dentro de outro pacote. Encapsulamento, pegar um pacote inteiro aqui que possui cabeçalho e dados e eu coloco aonde? Eu coloco no outro pacote onde eu vou ter o cabeçalho e toda essa parte aqui, ó, ela vai entrar onde? Ela vai entrar na parte de dados. Isso é encapsulamento. Desencapsulamento, tirar essa parte de dados de forma que eu possa, então, ler o cabeçalho. Tá? Então, existe o consulta e o repasse para a porta apropriada, né? Assim como a conexão, então, a interface com o elemento de computação. Porta de entrada. Pacotes vão entrando, tem que desencapsular o pacote e entregar para onde? Entregar para o elemento de computação, que seria esse elemento aqui intermediário, fica no meio. Né? 3 maneiras de realizar vamos dizer assim, a comutação. Existe a primeira maneira, que é a comutação por memória, segunda, que é a comutação por um barramento, e o terceiro, que seria uma comutação com uma rede aí de interconexão. Tá? Importante, vocês precisam estudar, tá? Cada um deles. Aqui eu vou falar de uma forma geral, né? Então, esse elemento aqui, esse tipo de comutação era utilizado nos primeiros roteadores. Os primeiros roteadores, vale lembrar que eram roteadores do tipo computador normal, eram computadores que realizavam o papel de roteamento. E sendo assim, portanto, eles utilizavam o quê? Utilizavam a memória RAM para realizar o quê? Para realizar a comutação. O que seria essa comutação? Pacote A, pacote que chega pela porta A, ela tem que sair por essa porta o quê? Por essa porta Y. Então, como é que eu faço esse repasse aqui? Ó? Como é que eu faço essa cópia? Primeira forma, eu faço utilizando a memória. Então, ela tem que, primeiramente, copio na memória e da memória vem para o elemento aqui de saída, para a porta de saída. Essa é a primeira forma, usando memória principal, porque eram utilizados os primeiros computadores. E esses computadores eram computadores normais e não roteadores como vocês têm hoje em dia. Segunda forma é o quê? Usando o próprio barramento. Tá? Então, essa segunda forma, uma forma mais moderna, e existe então o barramento, onde utiliza-se um barramento para realizar o quê? Para realizar a comutação de uma porta de entrada para de saída. Tá? Bom, então, o barramento não precisa mais da memória. Tá? Então, a memória fica o quê? Fica direcionada para fazer outras tarefas mais importantes. Aqui eu uso o quê? Uso o barramento. Entretanto, existe o quê? Existe uma competição, porque aqui a gente tem o quê? A gente tem um problema de race conditions. Aí, né? Uma condição de corrida para quê? Para bloquear um determinado barramento. Aí surgiu o quê? Surgiu a terceira forma, que seria essa rede de interconexão. Tá? Então, nesse cenário aqui, se eu tenho o quê? Se eu tenho como se tivesse vários barramentos, esse barramento aqui, ela se encontra o quê? Ela se encontra ocupada. Porém, se esse cenário aqui, ela não se encontra ocupada.
Dessa forma, eu posso compartilhar a rede de interconexão, provendo o quê? Provendo uma comutação de uma maior velocidade do que as técnicas anteriores. Tá? Pô, e na de saída? Na de saída eu tenho o quê? Eu tenho gerenciamento da fila, uma vez que a partir do elemento de comutação, que seria essa fila aqui de saída, né, elemento de comutação e a fila de saída, eu tenho o quê? Eu tenho a fila para a porta de saída. E a fila para a porta de saída precisa o quê? Precisa também de um gerenciamento para fazer para gerenciar essa fila e também utilizar agora o quê? O mecanismo então de encapsulamento. Tá? Então são essas duas, vamos dizer assim, são essas duas tarefas chaves que eu tenho que lidar com o quê? Com os afazeres da fila aqui de saída. Tá? Então, onde ocorre a formação da fila? Ela vai depender o quê? Ela vai depender justamente onde ocorre o quê? Onde ocorre a maior carga de tráfego, né? A velocidade relativa no elemento de computação, assim como da taxa de linha. Então, vai ter o quê? Vai ter várias variáveis aí para formar o quê? Para que uma fila possa ser formada no elemento aqui de saída. Tá? Bom, a fila pode ser formada, obviamente, tanto na porta de entrada, assim como na porta de saída. Tá? Então, a gente tem aqui um cenário onde a gente tem um elemento de comutação e os três portas de entrada, elas estão direcionando o pacote para onde? Para uma única porta de saída. Consequentemente, ela vai o quê? Ela vai gerar, então, uma formação de fila aqui na porta de entrada. Tá? Bom, assim como existe o que a gente chama de bloqueio, né? Head of Line Problem, que seria o quê? Que seria o bloqueio da cabeça de fila. Tá? Então, nesse cenário aqui, é fácil a gente explicar isso. Nesse cenário aqui, existe o quê? Existem esses dois primeiros pacotes aqui, ó, esses dois pacotes aqui, que estão sendo enfileirados para onde? Estão sendo enfileirados para essa primeira porta de saída. Entretanto, essa fila aqui, ó, esse pacote aqui final, né? Esse pacote aqui, ela está sendo direcionada, ela tem como destino essa porta aqui que não existe nenhuma fila. Então existe o quê? Existe um problema aqui onde esse pacote aqui, o segundo pacote, esse último pacote aqui fica bloqueado, apesar da porta de saída dele estiver liberada. Tá? Então esse problema aqui a gente chama de o quê? A gente chama de bloqueio da cabeça de fila, o Head of Line Blocking. Né? Bom, concluindo, pessoal, a gente falou dos princípios básicos aí da camada de redes. Isso aqui só é uma introdução, uma visão geral da camada de redes. Vocês precisam, então, estudar. Tá? Peço um pouco de paciência para que vocês assistam essas aulas com cuidado. Tá? E a gente tenta deixar aí num período aí o máximo aí por cada videoaula de 15 minutos, mas o conteúdo da camada de rede, o conteúdo de redes de computadores é bastante extenso. Então eu peço paciência aí de Jó, né, para que vocês possam então prestar atenção nessas aulas, apesar de elas serem um pouco longas. Tá? Lembra que essas videoaulas longas eu mesmo faço para quê? Para que vocês possam apanhar, né, possam tentar pegar todo o conteúdo possível e passar esse conteúdo para vocês. Tá? Então, um pouco de paciência, que o conteúdo é bastante grande e a gente precisou, então, condensar isso em 14 aulas. Obrigado, gente, e espero vocês para a aula de número 10.